Bom dia, meu povo, bom dia no meu, no seu, no nosso Videiras Amanhecer. Estamos mais um dia aqui, em mais uma minissérie, que o Senhor venha falar aos seus corações. E o tema da minissérie de hoje é: quando o medo faz você tirar os olhos do essencial. E eu já estou aqui com as meninas do Google Meet, da comunidade Videiras Amanhecer. E se você aí, mulher, quer fazer parte, eu te convido você digitar Videiras e você vai vir fazer parte desse movimento e vai saber tudo o que acontece pro lado de cá, tá bom? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Bom dia. Ô Edna, acho que seu microfone tá ligado. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. Amém? Quando o medo faz você tirar os olhos do essencial. E hoje o nosso texto base, meninas, está lá em Mateus 14, 28 a 31. Amém? Eu quero estar lendo com vocês aqui. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Aqui é Pedro falando com o Senhor. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Aí respondeu, venha, respondeu ele, aqui é uma ação. Se és tu, manda-me andar sobre as águas. E o Senhor responde, venha, respondeu ele. Aqui tem o plano de ação. O Senhor em nenhum momento disse que não era. Ele respondeu para que ele mesmo fosse. Aqui é uma ação. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Seja bem-vinda, Dani. E quantas vezes eu e você colocamos entre aspas, né? Ali eu brinco que Jesus na parede. Ele fala, tá bom. Ele sabe quem ele é. Só que ele não nega o que nós temos a receber da parte dele. Só que nós temos que dar aquele primeiro passo. Nós precisamos agir. E aqui, antes da gente entrar no texto, de fato no tema, quantas vezes eu e você, nós pedimos para o Senhor, nós fazemos, e depois quando na partilha eu quero compartilhar com você o que exatamente aconteceu comigo ontem, depois do culto. Ontem o tema do culto foi termine bem. E ali na oração foi pedido para a gente perguntar para nós mesmos, o que você quer que termine bem? Eu tive uma experiência física em casa com o Senhor. E eu quero compartilhar com vocês no final. E nós precisamos ter um plano de ação. Nós precisamos de ter aquele poder de decisão. Senhor, a gente faz tanta oração, a gente pede, a gente clama. E o que o Senhor fala? Venha. O primeiro passo, quem damos somos nós. E aí, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Aqui, ele teve coragem de sair do barco, e quantas vezes eu e você, nós temos coragem de sair do barco? O problema não começou quando ele colocou os pés nas águas. O problema começou quando ele desviou o olhar. Ele olhou para o vento forte, ele olhou para as circunstâncias. E quantas vezes eu e você estamos no processo, já estamos ali saindo, já colocamos os nossos pés nas águas, o Senhor nos convida, venha filha, venha filho. E nós estamos dando aquele passo e de repente
a gente olha para o cenário que está em volta, para nos distrair, para que nós venhamos perder aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós. Eu acredito que a tempestade já estava ali, mas ele acreditou naquele momento, mesmo com a tempestade, mesmo com o vento forte. O desafio, na verdade, aqui é permanecer olhando para aquilo que Deus nos chamou. Uau! Quantas vezes nós estamos no processo, quantas vezes a gente está passando por circunstâncias e vem o cenário do vento forte para que nós venhamos nos distrair e não olhar para de fato para aquilo que Deus nos chamou. Primeiro nós clamamos, ele diz para nós sairmos e confiarmos nele. Aqui com certeza Pedro teve um certo receio, teve um certo temor e medo, mas mesmo assim ele confiou, ele saiu do barco, porque ele mesmo clamou, se és tu, Senhor. E o Senhor falou, venha. E ele foi. Só que ele olhou para as circunstâncias. Mas quando reparou, aqui tem um mas e vírgula. Mas, eu quero dizer para você, quantas vezes nós temos um mas e vírgula na nossa vida? E o que você tem feito com isso? Porque o vento impetuoso, as condições climáticas, e a gente nem está falando de clima aqui, a gente está falando do cenário ao nosso redor. Nós reparamos de fato aquilo que está acontecendo, nós tiramos o nosso olhar diante daquilo que o Senhor já nos convidou, nós tiramos o olhar daquilo que o Senhor de fato já nos entregou e ficamos com medo e começamos a afundar. Uau! A questão aqui, muitas vezes acreditamos que o maior desafio é dar o primeiro passo. Só que o maior desafio aqui é a gente permanecer apesar das tempestades. As circunstâncias nem sempre mudam e não vão mudar muitas vezes. E o vento continua soprando, as ondas continuam existindo, só que o diferencial é o que nós vamos fazer com isso. E para quem já está acostumado aqui no Devocional, para você que está chegando aqui agora no Instagram, seja bem-vindos. Nós começamos a minissérie, eu nunca trago o início da história e nem o final. O Senhor sempre me pede para trazer o meio da história, para que nós venhamos estar nos aprofundando nas Escrituras. E o tema de hoje é: quando o medo faz você tirar os olhos do essencial. O que você tem pedido, o que você tem clamado ao Senhor, assim como Pedro clamou. E quando o Senhor diz, venha filho, ei, venha filha, você está ali com a coragem, mesmo com medo, você confia e você dá o primeiro passo, mas de repente vem aquele vento forte, e na verdade aqui eu creio que o vento já estava ali. Já estava ali. Só que o que acontece? Quando ele dá aquele primeiro passo, ele desfoca o olhar do Senhor, que é o maior objetivo. Ele começa a olhar para o vento forte, para as circunstâncias, para as ondas, e ele tem medo, e ele afunda, e ele pede, e ele grita. A palavra de Deus fala que ele grita, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou. Ei, antes do Senhor dar uma correção para ele, o Senhor não deixou de dar as mãos para ele, mesmo ele tendo ali desfocado para o olhar que foi essencial. Ele olhou para as circunstâncias, mas Jesus não deixou de esticar as suas mãos e puxá-lo. Porém, o Senhor o corrige.
Homem de pequena fé, por que duvidou? Ei, o Senhor, mesmo você com medo, mesmo você dando o primeiro passo, mesmo você fazendo aquilo que de fato você mesmo pediu, Ele te permite a descer do barco, andar sobre as águas, e aí você vai olhar o seu cenário ao redor, e você pode se distrair, ter medo e afundar naquelas circunstâncias. Eu não sei quais são os seus ventos, eu não sei quais são as ondas fortes que você tem passado. Eu não sei quais circunstâncias adversas têm tentado te paralisar a ponto de tirar os seus olhos daquilo que é essencial. Ei, mas eu quero dizer para você nessa manhã, ainda que você ande, ainda que você afunde, o Senhor sempre vai estar pronto a esticar as mãos para poder te puxar. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei quais são as circunstâncias, mas o Senhor está esticando as mãos e te pegando. Mas Ele não deixa de dar correção. Porque você duvidou. Aqui o que muda é para onde nós colocamos a nossa direção do olhar. Tem circunstâncias e tem ações que a gente carrega até os dias de hoje. E circunstâncias essas que nem começaram agora. Circunstâncias essas que começaram dentro da nossa infância. Circunstâncias essas que nós carregamos padrões de repetições dentro do nosso seio familiar. E muitas vezes a gente não quer mais estar daquela forma. Tantas feridas emocionais do abandono, da rejeição, da traição, da humilhação, da injustiça. Circunstâncias essas que até hoje perpetuam, que nos impede de viver verdadeiramente aquilo, de colocarmos os olhos naquilo que é essencial. Mas quando nós tomamos uma decisão, que olhamos, Senhor, se és tu, me ajuda. Aqui, a situação que Pedro estava passando era o medo, e imediatamente o medo tomou conta dele, mas ele teve uma atitude de coragem. Mesmo com medo, ele teve uma atitude de coragem. Pense aí você que está dentro do barco, numa tempestade, e você tem que andar sobre as águas. Eu não sei o que você precisa fazer, o que você precisa enfrentar. E quando você enfrenta, que você dá o primeiro passo, de repente, você, como Pedro, mas quando reparou no vento, você repara no que está acontecendo ao redor, você afunda, mas você também grita, salva-me, Senhor! E imediatamente o Senhor estica as mãos e o traz. Que você possa ter certeza e convicção. Pedro andou, mas teve medo, mas Pedro afundou, mas ele teve medo, mas ele foi. E eu quero declarar, mesmo com medo, faça aquilo que o Senhor tem pedido para fazer. Coloque os olhos no essencial, porque Ele vai estar a todo tempo esticando as mãos para que você tenha convicção de que Ele está com você o tempo todo. Basta, lembra que a gente sempre fala, basta você dar o primeiro passo. E mesmo você dando o primeiro passo, tanto eu quanto você, a gente pode, porque nós somos carne. Porque se mesmo que Pedro olhou para as circunstâncias, quem somos nós? Quantas vezes a gente está no processo, quantas vezes a gente está passando por tantas circunstâncias que a gente vai e olha ao nosso redor e a gente quer desistir, a gente quer jogar tudo para o alto, a gente acha que já não é mais capaz, a gente já acha que aquilo não é para nós, as esperanças já foram embora. As promessas e bênçãos a gente acha que já acabou. Ei, lembra! Lembra daquilo que o Senhor te prometeu. Nada e ninguém pode apagar. Ontem o pastor falou sobre isso. Nada e ninguém pode apagar aquilo que é para você. Só que a gente precisa continuar colocando os olhos
no que é essencial. Uau! E quantas vezes nós somos paralisadas pelas circunstâncias adversas. E essas circunstâncias, muitas vezes, elas não vão mudar. O vento forte vai continuar soprando, as ondas vão continuar existindo. Só que é de que maneira que nós vamos nos posicionar mediante essas circunstâncias adversas. E aqui Pedro nos mostra que é possível dar o primeiro passo de coragem, mesmo com medo. Mesmo ele andando, acreditando, ele reparou que existiam circunstâncias. Ele afundou e ele gritou. E o Senhor esticou as mãos e o puxou. Que assim possa ser comigo e possa ser com você. Eu não sei quais são as circunstâncias que você tem enfrentado, mas nós podemos pegar aqui esse direcionamento de colocarmos os olhos no que é, de fato, essencial. Amém? Dá coraçãozinho aí, meninas. Fala comigo. Falem comigo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra é tão linda e é tão clara que eu amo essa parte aqui. Em Mateus 14, 31. A palavra fala que foi imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Imediatamente. Que eu e você possa, sim, perguntar para o Senhor, Ele vai nos dar direção, e mesmo que a gente continue andando sobre as águas, que a gente afunde, que a gente grite, que a gente clame, possa ter certeza que imediatamente Ele vai nos esticar as mãos e vai nos trazer de volta. Mas aqui Ele também é sem massagem. Ele precisa trazer o estado de clareza. Ele também precisa refrisar que, independente do medo, nós precisamos colocar os nossos olhos no essencial. E ele disse, ele puxa. Aí aqui já vejo aqui o discipulado, eu já vejo aqui a terapia, né? Ele já puxa, ó, te dei as mãos e te estico, mas espera aí. Aí traz para o estado de clareza. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Ei, por que você está duvidando daquilo que Deus te prometeu? As bênçãos só chegam às pessoas que estão em movimento. Está acontecendo circunstâncias adversas para poder tentar te paralisar? Pode estar tentando te paralisar, mas isso não pode paralisar que você, nessa manhã, você receba da parte de Deus. E eu também tomo posse dessa palavra. Que nada, nem ninguém, nem situações adversas vão nos paralisar a ponto da gente tirar os olhos do que é essencial. Que nós possamos clamar, gritar, porque Ele imediatamente vai esticar as mãos e vai nos trazer. Amém? Instagram, nós ficamos por aqui, no meu, no seu, no nosso, Videiras ao Amanhecer. E eu espero você amanhã, às 6 horas da manhã. E se você quiser fazer parte, mulher do Videiras, digite aqui Videiras e eu vou ter o maior prazer de te colocar aqui dentro da nossa comunidade e você vai poder saber de tudo o que acontece pro lado de cá, tá bom? Um beijo, meu povo. Agora é o nosso momento de partilha e eu gosto sempre de estar preservando, né, essa partilha porque é algo mais pessoal, intimista. Então, se você quiser fazer parte, eu te convido a passar pro lado de cá. Beijo, meu povo. Até amanhã. Segundou. Gratidão. Fiquem com Deus.